Tem o título Sendo Habitação do Espírito Santo. E nós vamos lá em primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Obrigado, Tarcinho. Tá. Obrigado, viu? Tá, vai lá. Obrigado. Vamos lá. Primeira Coríntios 6, 19. A tradução que eu estou aqui coloca assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Mais uma vez, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém? Pode fechar a sua Bíblia, a gente vai fazer uma oração agora. Se você pudesse, coloque de pé. Nós vamos orar e que Deus possa falar nessa noite aquilo que está lá no céu para a gente, amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu Te apresento mais uma vez a minha vida, Pai. Em nome de Jesus eu não sou nada, mas o Senhor é aquele que é tudo. A palavra é Tua e não minha, Pai. Então que o Senhor possa falar aqui. Pai, eu quero esvaziar de tudo aquilo que é de mim mesmo, de conhecimentos, de leituras, mas que o Senhor possa falar aquilo que a Tua igreja precisa nessa noite. Desde já, Pai, se alguém chegou aqui com alguma perturbação, sendo, Pai, às vezes vítima de algum espírito mal, que em nome de Jesus caia por terra todo mal neste momento. Se alguém, Pai, chegou aqui doente, que receba a Tua cura. E em nome de Jesus eu Te peço, Deus, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo nessa noite, que haja o mover do Senhor, que hajam línguas estranhas, que seja o Senhor a se manifestar aqui, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Nós começamos a palavra aqui com um trecho dizendo que o nosso corpo não é nosso, a partir do momento que nós somos de Deus. Isso aqui, ó, olhe para as suas mãos, pode olhar para elas, é de Deus. E agora, hein? Se nós somos templo de Deus, eu tenho que perguntar, por onde você tem colocado essas mãos? Onde você tem estado, meu irmão, minha irmã? Se nós somos de Deus, nós somos a habitação dEle. Nós somos o templo dEle. Nós somos a morada dEle. Ele ama você. Ele nos amou primeiro, com um amor tão grande, que Ele entregou o Seu único Filho naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida. E essa vida, ela só existe nele. Não há ninguém que possa viver sem Deus, sem Jesus, que possa dizer que tem a vida eterna. Por mais dinheiro que se tenha, por mais que seja gentil, por mais que seja um bom homem que doe patrimônio, que doe cestas básicas,
que doe para os pobres. Se Jesus não for com ele, não vai adiantar nada. O reino de Deus, a justiça de Deus é uma só. E a palavra dele nos ensina. Se a gente pegar lá em Gênesis, lá na criação, quando Deus está formando o homem, vocês lembram certinho o que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27? Tem uma palavra no plural. Deus não falou, eu vou fazer o homem. Ele falou assim? Não. Como que ele falou? Façamos. Então, tinha mais gente fazendo esse homem aí. Essa mulher. E esses que estavam lá, são 3. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. A partir do momento da criação, e há muitas teorias hoje em dia, que tentam afastar principalmente os jovens dessa verdade. Há muitas pessoas que não acreditam mais em Deus, que acham que a Bíblia se tornou um livro velho, que as coisas que estão aqui são passadas, mas ai de nós se acrescentarmos uma vírgula nesse livro, ai de nós se incentivarmos pessoas a se desviar desse caminho. O negócio é tão sério, meu irmão, que a gente já viu tantas pessoas que passaram pela igreja e que se afastaram e foram exemplos ruins. Se você pegar aí na história, tem tantas pessoas, antiga e recente, mas quando a palavra diz ai, é porque tem a ver com dor. Ai daqueles que fazem perder os pequeninos. Eu me lembro de alguns, e nós não somos ninguém para julgar se a pessoa se arrependeu depois ou não, mas pense um pouquinho. Lá na década de 50, com o movimento que surge lá na América do Norte, na Inglaterra, um ritmo que começa a se destacar, que era o rock. De repente surge o rei do rock. Só que o rei do rock antes era um membro da igreja, era um adorador. E aí a gente vai passando e começa a olhar, que estranho que é, e nós não somos melhores que ninguém para julgar o outro, mas vai pensando aí, tantas pessoas que se destacam na área da música, da arte, mas primeiro começam no altar. Recentemente no Brasil tem vários. Eu me lembro que, não sei se todos conhecem, um fato da minha volta para Jesus. A gente estava tocando naquele coreto lá da praça, a gente foi a segunda banda. Na época eu tinha uma banda de rock, eu estava afastado da igreja. E eu me lembro que tinha umas crianças dançando, tinha bastante gente, a gente foi a segunda banda a tocar aqui na cidade, naquele coreto lá, teve só a inauguração, depois foi a gente, na outra semana. E eu me lembro que a gente estava tocando ali, e do nada veio uma voz e falou comigo assim: Tarsis, bem assim, ó, olhe para frente. Eu estava tocando, eu lembro que eu estava tocando Mamonas Assassinas ainda, tá? Eu estava tocando,
E aí eu peguei, ouvi a voz, e que eu conhecia a palavra. Eu olhei para frente, meio que sem entender, e eu estava continuando tocando. Aí tinha umas 4 crianças assim pulando bastante, eles eram mais ou menos do tamanho do Tarsim. E a mesma voz falou assim dentro de mim: olha, você está pervertendo as minhas crianças. Daqui para frente, se você quiser continuar, você vai sozinho. Ponto final. Eu lembro que eu perdi o gosto na hora do que eu estava fazendo. Eu olhava aquelas crianças pulando ali, eu só queria parar, guardar o instrumento e ir embora. E a gente terminou aquela apresentação mais cedo, porque eu não estava querendo tocar mais. E aí, a hora que a gente estava guardando os instrumentos na Kombi, eu falei lá para o pessoal: a banda acabou. Todo mundo ficou assustado: mas por que? Hoje que deu tão certo, a gente conseguiu tocar na nossa cidade, foi tão legal. Não, a banda acabou. Não tem mais banda. E foi desse jeito, comigo. Eu parei. Isso foi em março, mais ou menos, de 2006. Faz tempo? Faz um pouco, né? Eu me lembro que no mesmo ano, mês de abril, eu tinha começado a trabalhar em Pouso Alegre, e a minha irmã chamou a gente para ir lá no culto da Quadrangular, pastor Ayrton mesmo que ia pregar, lá na igreja Silviano Brandão, e eu não queria ir não, só que a Marília estava lá, e a Marília, ela não era evangélica até então, só que eu já tinha falado da igreja e das experiências que a gente tem com Deus quando conhece a verdade. O que acontece? A Marília me leva para a igreja, e aí eu fui junto com a Joane, com a minha mãe, e eu lembro que eu chorei igual criança, do começo do culto até o final do culto, com Deus falando no meu coração. E uma das coisas que Deus falou, me chamando de volta: eu quero que você volte e tal. E foi no mesmo ano, gente, foi uma loucura desse jeito. E Deus falou no meu coração: eu quero que você volte lá para Silvianópolis. Cara, faz 15 anos, vai fazer 16 o ano que vem. E a gente ficou meio... Eu saí daquele culto, você lembra, né? Na rua mesmo eu falei para Marília: ó, Deus falou comigo de novo, cara. Ele falou para eu voltar lá para Silvianópolis e tal. Aí ela pegou, né? Falou: então vamos embora. E aí a gente chegou, a igreja estava lá no centro ainda, perto do posto de gasolina, no lugar que era mesmo, quando a gente era pequeno lá. E eu lembro que eu cheguei na porta, eu travei, parei assim, vi que estava começando, os irmãos estavam chegando, né? E aí a Marília pegou e falou: você não chegou até aqui para a gente voltar e ir embora, né? Eu falei: não, vamos embora, vamos outro dia. Aí ela pegou aquela delicadeza, pegou, empurra, e eu entro meio caindo lá dentro. E aí, paz, né? Cumprimento o pastor, e aí eu não saí mais. E olha que legal que é. Passado alguns cultos, eu me lembro que o pastor Juvenil pediu para eu tocar um louvor, e eu já não estava com a banda, eu estava só eu e a Marília lá. Eu peguei o violão e toquei aquele louvor: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Que esse louvor que eu lembrava da época que eu ia na igreja. Vocês acreditam que a hora que eu toquei esse louvor, os 6 anos que eu estive com a banda de rock, que eu estive praticamente aí vivenciando eventos fora da igreja, eu nunca senti o que eu senti naquele dia. Sabe o que é? Que música não tem, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. E a presença de Deus completa a metade que falta na gente.
Estou te contando isso porque para a gente ser a habitação do Espírito Santo, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Eu não sei o que você tem passado, mas nós somos filhos de Deus. 1 João 3, olha lá o que está escrito, versículo 1 até o 3, vai lá comigo. 1 João 3, versículos 1 ao 3. Hoje está tudo meio querendo funcionar aqui, não tem nada funcionando tão bem, né? 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele está esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Interessante, né? Nós fomos chamados. Quem foi chamado aqui? Só esse? Quem mais foi chamado aqui? E aí, se a gente foi chamado, a gente ainda vai ser como Ele é. Mas tem um tempo até chegar lá. Está disposto? Nós somos templo de Deus, meus irmãos. João 14, 23. Quer ser templo? Quem quer ser templo de Deus? Basta obedecer a sua... Fácil ou difícil? Facinho, né? Tranquilo. João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Quem falou? E vos levarei para mim, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Vai lá no 23 agora. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, quem ama aqui? Quem ama a Deus? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Repita comigo: se alguém ama a Jesus, guarda a palavra de Deus. Espera aí, tem uma vírgula. E meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Você entendeu esse versículo, meu irmão? Se alguém ama a Deus, guarda a palavra de Deus. E aí, se alguém guarda a palavra de Deus, Deus vai te amar. Vai te amar de um jeito tão extraordinário, porque Deus ama a todos. Mas aquele que ama a Deus e vive para Ele, tem Ele morando dentro do seu coração. Sabe o que isso quer dizer? Quando você acorda, Jesus está lá. Quando você vai trabalhar, Jesus está lá. Quando você está no trânsito, alguém te fecha, Jesus também está lá. Toma cuidado que você vai falar, meu irmãozinho.
não perde o controle. Tem dias que a gente acaba xingando. Deus está com você. Nós somos o templo dele. E às vezes Deus usa pessoas que você menos espera, pessoas que às vezes nem têm a mesma fé que você, para te dar uma corrigida, sabe? Aconteceu, hoje por exemplo, eu estava bem bravo com uma situação, sabe? Eu estava bravo mesmo, parte da tarde, cheguei e estava bravo ainda. E aí, eu falei, não, mas isso está errado, não sei o quê. Aí, do nada, chega um professor e fala, Tarsis, os meninos ali estão falando que hoje é o melhor dia da vida deles. Eu falei, nossa, mas eles estão bagunçando, estão... Eu falei, Tarsis, pensa bem, para alguém falar isso, quer dizer que a gente está conseguindo mexer aqui dentro. Cara, eu parei e falei, nossa, perdoa aí, porque é verdade. E às vezes, meus irmãos, a gente quer tanto ser templo, mas esquece de ser exemplo. Amém? Agora, nós vamos estudar. Quem gosta de estudar aqui? Nós vamos estudar, vamos lá, pega em Atos aí, nós vamos estudar. Acorda o irmão que está com sono, fala, acorda aí, irmão. Chegou a hora do estudo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Depois que a gente estudar, nós vamos fazer uma oração bem legal, hein? Esse estudo é para oração, hein? Tem que estudar aí, ó, presta atenção. Acorda aí, ó, se liga no mistério aí, ó. Atos capítulo 1, versículo 2. Fala assim: até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus coloca os mandamentos direcionado pelo Espírito. Ah, que legal. Então o que estava escrito lá em Gênesis, que a gente leu, antes de Jesus vir, tá, ó, que estava falando o quê? Façamos o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer que tinha 3 fazendo, porque Jesus, ele tinha um parceiro aqui, ó, junto com ele, passando os mandamentos para quem? Para os apóstolos. Quem que é apóstolo hoje? A igreja. É já que nós vamos provar para você que você está naquela função ali. Agora, você vai lá no versículo 4, fica atento, hein? Presta atenção. Versículo 4 fala assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Jesus diz que tem uma promessa. Para quem? Para os apóstolos. E aí ele fala que é para esperar a promessa. Quem está entendendo? Mas quem que estava falando junto com ele mesmo? Quem que era o autor da promessa? O versículo 2 fala que ele estava sendo direcionado, ele junto com o Espírito Santo, falando para os apóstolos. Ele falou, presta atenção, tem uma promessa para vocês aí, ó. Fica ligado, hein? Você vai entender o mistério. Vai no versículo 5. Quem está comigo aí?
É uns 3. Quem está aí junto no 5? Glória a Deus. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Deu um prazo aí, ó. Ei, tem uma promessa para você, não é muito depois desses dias aqui não, hein? Olha só, versículo 7, vai comigo, nós estamos estudando, hein? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus falou para eles: ei, Deus é o Senhor do tempo. Ele falou que vai batizar vocês daqui não muitos dias, mas Ele vai batizar vocês aí. Só que não cabe a vocês saber o tempo, não cabe a nós. Às vezes a gente está plantando aqui em Silvanópolis 30 anos plantando, mas não começou a colher ainda. Por quê? O Senhor do tempo é Deus. Qual que é a missão? Fazer. O que está na tua mão? Pensa um pouquinho o que você pode fazer. Não precisa falar, tá? Só pensar. Versículo 8. Se liga aí, irmão. Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Que promessa que é essa? Eles estavam em Jerusalém, então eles seriam testemunhas, não somente em Jerusalém, mas também em toda a Judéia, Samaria e em Silvanópolis. Está escrito ali, ó. Está escrito ali, ó. Não estou brincando não, está ali, ó, confins da terra, todo lugar. Não é que a gente está no fim da terra, tá? Não interprete que com o fim é o fim. Eu estou dizendo para vocês que a promessa é para todos. E aí, olha que legal. No versículo 11 tem 2 varões vestidos de branco. Jesus está subindo aos céus. Tem 2 lá assim, ó. Jesus passou, ó, subiu a escadinha. Toda a igreja olhando, Jesus está lá em cima já. Aí os 2 pegam e não conforma de todo mundo está chorando e tal. E eles pegam e falam uma coisa que está registrada na Bíblia para que eu e você pudéssemos ler. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Que legal, hein? O próprio Jesus falou que ele ia voltar. Pega lá em João, que a gente acabou de ler, 14:3. Ele falou que ele ia preparar um lugar para que aonde ele estivesse, a gente estivesse também, não foi? Só que aí a igreja ficou olhando Jesus indo embora lá. Está indo embora o nosso Salvador. E agora, o que nós vamos fazer? Está indo, subindo, ó. Aquele cara que curou os pecados, né? Que sarou, né, as feridas das pessoas. Estava subindo, indo embora. Subiu. E agora, hein? Aí precisa vir 2 varões lá, 2 anjos, né? E falar: pessoal, ele não prometeu nada para vocês, não? E agora eu pergunto: pessoal, ele não prometeu nada para a gente, não? Ele não prometeu algo para a igreja, não? Por que a gente está pensando que ele está tão longe?
se o Espírito Santo está aqui? Por que a gente fica dando tanta distância para Ele, se a gente pode ter Ele bem pertinho da gente? Vamos lá no versículo 13. E os apóstolos começam a buscar. Aê, bênção. Quem está buscando aqui? Tem alguém buscando a Deus aí? Se eu dissesse para você, quem quer ser batizado com o Espírito Santo hoje? Levanta a mão. Oi. Os apóstolos começaram a buscar juntamente com suas mulheres e seus irmãos. E aí, olha que legal, no capítulo 2, que é aquela parte que fala que veio um vento e começou a encher aquele lugar, e começou a se ouvir línguas por todos os lados, e eles começaram a ser cheios, como nunca havia existido antes na face da terra. E começaram a falar línguas, às vezes línguas conhecidas, outras diferentes que nunca se ouviram falar. Oh, aleluia. Nunca tinha se ouvido falar aquelas línguas, mas aqueles homens começaram a falar. E essa foi a igreja primitiva. Se você pegar lá nos versículos 16, 17, 18, 19, 20, Pedro lembra a promessa que foi dada primeiramente a Joel nos últimos dias, que falou que do Espírito seria derramado sobre toda a carne, que línguas seriam ouvidas, e naquele tempo de Jesus, então, já era considerado os últimos dias. E aí aquele lugar começou a ser cheio, e aquele lugar começou a ser cheio de um jeito que nunca tinha sido antes. E aí lá nos versículos 42 até o 47, se você quiser pegar e marcar aí na sua Bíblia, aqui está a gente, a igreja. Começam a perseverar na doutrina dos apóstolos, no temor, e estavam juntos, tinham tudo em comum, e começaram a vender suas propriedades, suas fazendas, e cada um ajudava o próximo a sustentar aquela obra daquele tempo. Partindo o pão, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. A igreja foi edificada. Hoje a gente está aqui, casa de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Se você puder, eu vou pedir para você chegar aqui para frente. Pode chegar. Está disposto a ser cheio? Se ouviram línguas de todas as formas, de todos os jeitos, e nunca mais a igreja foi do mesmo jeito, medrosa, não. Tanto é que em 1900 surge um movimento, mais uma vez pentecostal aí em todo o mundo, e nas décadas seguintes
várias igrejas vão surgindo, dizendo que é possível ser batizado no Espírito Santo, que o mesmo Deus de antes é o de agora. E nisso surge a Quadrangular, sabia? Foi nesses movimentos. Hoje é dia de bênção. Feche seus olhos. A palavra diz que eles estavam todos buscando. E eu queria te convidar a buscar. Busque a presença de Deus. Vai falando com Ele. Vai buscando ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Oh Deus poderoso, Santo, Santo, Santo. Vai chegando mais, igreja. Peça perdão por qualquer erro que possa ter havido até então. Em nome de Jesus, diga para Ele que você precisa dEle. Quando eles tinham aquele Espírito Santo, eles tinham coragem. Eles pregavam do amor de Deus, eles não tinham medo de dizer que amavam a Jesus. Não tenha medo de dizer que você ama a Jesus. Se achegue a Ele. Se achegue mais a Ele. Pode se achegar a Ele. Vai dizendo para Ele que você o quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai buscando a presença dEle. Vai buscando ser cheio dEle agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero pedir para os diáconos, vocês vão clamar aí, quem é batizado no Espírito Santo, dos diáconos, por favor, vamos orando pelas pessoas, junto comigo, vamos lá. Você pode já chegar aí, colocar as mãos, aquele que Deus colocar no seu coração. Você que ainda não é, vamos clamar, essa noite é uma noite de transformação. Essa noite você e eu, nós podemos entender um pouquinho mais sobre a descida do Espírito Santo, sobre a habitação do Espírito Santo, sobre aquilo que o Senhor representa e a necessidade que a igreja tem de buscar o Espírito Santo. Então busque pela presença dEle agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que é batizado no Espírito Santo, comece a falar em línguas aí no seu lugar. Em nome de Jesus, comece a glorificar ao Senhor. Você que ainda não é, comece a buscar para ser cheio agora neste momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba dele. Em nome de Jesus, receba da alegria que vem dele. Receba do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que pode, comece a clamar ao Senhor de forma que você ainda não fez. Queria pedir aos diáconos, se puderem ajudar a orar nesse momento.